Deputado Paulo Duarte, é possível se fazer um balanço rápido de sua atuação nesses 4 anos? Acho que sim, eu acho que o mandato ele deve se caracterizar por marcas. Eu acho que o parlamentar tem que buscar alguns temas, né? E esses temas transformar em marcas ao longo do mandato. Eu busquei fazer isso, Sérgio. Busquei estabelecer como marcas. Primeiro, né, aquilo que é a minha origem, né? A minha origem é de origem técnica, então eu procurei nesse período aqui debater questões ligadas à administração pública, né, com conhecimento técnico, falando de orçamento, falamos da carga tributária, evitamos, né, com ações na justiça que se aumentasse a carga tributária, como por exemplo, quando conseguimos na justiça derrubar a criação da taxa que o Detran criou para veículos que eram financiados, se criou uma taxa para ser paga nos cartórios que poderia chegar até R$ 400, nós conseguimos derrubar na justiça. E acho que esse é o papel nosso aqui, né? Como somos minoria, deputado da oposição, quando a gente perde em plenário e a gente entende que alguma coisa que foi aprovada é injusta, a gente socorre da justiça. Esse foi um caso, também em relação a um caso que ficou foi muito debatido e conhecido ao longo do mandato, essa discussão, por exemplo, com a empresa Águas de Guariroba, né, que começou a cobrar multas de forma ilegal, de forma injusta, de forma indevida nas contas de água. Nós acionamos a justiça, evitamos essa cobrança e também acionamos a justiça porque a empresa Águas de Guariroba queria aumentar a tarifa de esgoto, que já é muito alta, né? Subindo de 70% para 100%, o que ia acarretar um aumento na conta final. Nós conseguimos evitar também na justiça que esse aumento acontecesse. E nós conseguimos também, falando ainda de saneamento e de conta de água, aprovar uma lei que vai evitar o que aconteceu aqui em Campo Grande, por exemplo. Não se pode mais hoje, em função de uma lei aprovada de minha autoria, fazer qualquer cobrança na conta de água, seja da empresa de Campo Grande, Águas de Guariroba, ou da Sanesul, que não seja efetivamente o serviço de água e esgoto. Ou seja, Sérgio, o consumidor vai ficar livre do que aconteceu em Campo Grande, quando a empresa de saneamento colocou na conta de água multas, por exemplo, por violação de lacre, sem que houvesse a comprovação. Então, essa lei não permite mais que isso aconteça. Nós também, Sérgio, procuramos, ao longo do nosso mandato, fazer uma oposição que fosse construtiva, equilibrada, né, sem entrar em qualquer tipo de oposição raivosa, ressentida, e eu acho que conseguimos fazer isso. E levantamos grandes discussões aqui nesta casa, como por exemplo, essa discussão do governo preferir aplicar recursos dos impostos no mercado financeiro ao invés de atender as demandas urgentes da população, como fizemos quando analisamos o balanço do ano de 2009 e percebemos que o governo encerrou o ano com 1 bilhão e 300 milhões aplicados no mercado financeiro. E, ao mesmo tempo, demandas para serem atendidas na área da segurança, da saúde, da educação. Então, acho que isso é importante, que a sociedade tenha conhecimento disso e que a gente possa debater esses temas. E também, Sérgio, eu acho fundamental, nesse trabalho de oposição, a gente esclarecer algumas dúvidas que a população tem em relação a matérias do governo que chegam até aqui. Como foi, por exemplo, também em relação a um grande debate nesta casa, que eu tenho certeza que vai continuar, que foi a aprovação de uma lei absolutamente equivocada e na contramão do que acontece no mundo, prejudicial ao meio ambiente, que é a famosa lei da pesca predatória, que foi aprovada, que o governo aprovou nesta casa, e como nós não conseguimos evitar a aprovação, também acionamos a justiça através da OAB, com uma representação que fiz, para tentar derrubar na justiça essa lei, que é ruim para o meio ambiente, é ruim para os verdadeiros pescadores ribeirinhos que vivem exclusivamente da pesca. Essa lei ela é extremamente permissiva, ela ampliou a possibilidade da concessão de licenças de pesca, e nós temos que perceber que o que foi feito está na contramão do que se faz, não só em alguns estados brasileiros, mas no mundo, quando a gente percebe que a pesca comercial ela está com seus dias contados. Nós devemos nos preparar para uma transição onde não vai ter mais pesca comercial. Nós devemos dar, o Estado tem que dar condições dignas de vida para aquelas pessoas que de verdade vivem exclusivamente da pesca, que não passam hoje de cerca de 3.000 pessoas, que têm que ser tratadas com carinho, têm que ser tratadas com atenção, mas não é
né, incentivando a pesca comercial, que isso vai acontecer. Nós temos que dar alternativas, como por exemplo, o turismo, o incentivo à piscicultura, porque o que está acontecendo no nosso estado, turistas que vinham ao Mato Grosso do Sul, ao Pantanal, estão indo para a Argentina. Por quê? Porque lá na Argentina se fez uma lei de pesca restritiva, né, que aumentou o estoque pesqueiro, e isso possibilitou a ida de novos turistas. Nós temos que incentivar o turismo contemplativo, a pesca esportiva, o pesque e solte. Então, esses cuidados têm que ser tomados. Nós vamos continuar insistindo nesse tema também no segundo semestre. E falando também, Sérgio, em leis, eu acho que aqui a gente tem que apresentar leis que, de alguma forma, possam atender os anseios da população. E a gente dedicou muito aqui a questões também ligadas às questões de caráter ambiental e defesa do consumidor. Falando de uma lei de caráter ambiental, nós conseguimos aprovar outra lei de minha autoria aqui, que ela possibilita, hoje, aliás, determina que qualquer edificação, qualquer condomínio que vai ser construído ou está sendo construído no Mato Grosso do Sul, sejam condomínios horizontais ou verticais, obrigatoriamente tem que ter hidrômetros individuais em cada casa, em cada apartamento. Isso primeiro atende à questão ambiental, porque evita o desperdício de água, porque antes como é que era? Tinha um prédio, a pessoa morava sozinha, no final do mês pagava o mesmo valor daquele do apartamento onde morava 5, 8, 10 pessoas. Então era injusto no aspecto ambiental, porque incentivava o desperdício. E também no aspecto do direito do consumidor. A partir dessa lei, o consumidor paga nos novos condomínios efetivamente aquilo que ele consumiu. Então isso acho que é uma lei importante, né, tanto no aspecto ambiental como também no direito do consumidor. Outra ligada ao direito do consumidor é em relação a uma prática que havia no país, né, mas nós impedimos no Estado e posteriormente à nossa lei houve uma decisão nacional, que é em relação àquela famosa cobrança, Sérgio, que havia pela emissão de boleto bancário. Quer dizer, você ia pagar uma prestação, estava lá uma tarifa, né, de 3, de 4, até de R$6 pela simples emissão do boleto bancário. Essa tarifa ela é ilegal, porque contrariava o Código de Defesa do Consumidor. Nós conseguimos aprovar uma lei que proibiu essa cobrança em todo o Mato Grosso do Sul. Então isso, com certeza, também atendeu os anseios da população no que se refere a direito à defesa do consumidor. Nós estamos com outra lei também, que foi aprovada e falta apenas a sanção do governo do estado, que é em relação a uma política, né, das empresas que têm incentivos fiscais de fazerem políticas de prevenção à prostituição infantil, à exploração sexual infantil, que é uma grande mazela que acontece no país, mas também em Mato Grosso do Sul, com casos acontecendo a todo momento. Então, nesse aspecto desta lei, falta apenas a aprovação, a sanção final pelo governador.